Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Abraão, nosso pai na fé, o que descobrimos nele, segundo a nossa condição humana. Se Abraão tivesse sido justificado pelas próprias obras, ele teria motivo para se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus, e essa fé lhe foi considerada como justiça. Quando alguém trabalha, o salário recebido não é um presente, mas um pagamento devido. Mas aquele que não se apoia em suas próprias obras e crê naquele que justifica o pecador, sua fé é considerada como justiça. Assim também Davi proclama a bem-aventurança daquele a quem Deus concede justiça sem levar em conta as obras. Felizes aqueles cujas faltas são perdoadas e cujos pecados são apagados. Feliz o homem a quem o Senhor não atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança vale apenas para os circuncisos ou também para os não circuncisos. Pois dizemos, a fé foi considerada a Abraão como justiça. Como isso aconteceu? Quando ele já era circuncidado ou antes, não quando já era circuncidado, mas quando ainda não o era. A circuncisão foi para ele um sinal, um selo da justiça recebida pela fé, quando ainda não estava circuncidado. Assim, Abraão tornou-se pai de todos os que creem, mesmo que não sejam circuncidados, para que também a eles a fé seja atribuída como justiça. E tornou-se igualmente pai daqueles que são circuncidados, mas não somente no corpo, e sim daqueles que seguem as pegadas da fé que ele teve antes da circuncisão. Pois a promessa feita a Abraão e à sua descendência de que ele seria herdeiro do mundo não veio pela lei, mas pela justiça que vem da fé. Se aqueles que se apoiam na lei fossem os herdeiros, a fé seria anulada e a promessa perderia o sentido. A lei, na verdade, produz a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Por isso a promessa se realiza pela fé, para que seja um dom da graça e para que a promessa seja firme para toda a descendência, não apenas para aquela que se apoia na lei, mas também para a que tem a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Diante de Deus, em quem ele acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Abraão acreditou contra toda esperança, sustentado na esperança, e assim tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a tua descendência. Mesmo vendo seu corpo já sem vigor, pois estava perto de 100 anos, e o seio de Sara já sem vida, ele não vacilou na fé. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ao contrário, fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Por isso, a sua fé foi considerada como justiça. E não foi apenas por ele que está escrito isso, mas também por nós. Nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. Jesus foi entregue por causa de nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Comentário patrístico. São João Crisóstomo sobre Romanos 4, autor São João Crisóstomo ou Crisóstomo. Obra Homilia Teit sobre a Epístola aos Romanos. Contexto: série de homilias pronunciadas em Antioquia, voltadas à formação espiritual da comunidade cristã e centradas na interpretação pastoral e doutrinal do texto de São Paulo. Contextualização inicial. São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, devido à clareza e força de sua pregação, é uma das vozes mais importantes da tradição patrística grega no que diz respeito à leitura de São Paulo. Suas homilias sobre a carta aos Romanos formam uma interpretação viva, pastoral e profundamente teológica. No capítulo 4 de Romanos, São Paulo retoma a figura de Abraão para mostrar que a justificação vem pela fé, antes da circuncisão e antes da lei, tornando Abraão pai de todos os que creem, judeus ou não. Crisóstomo interpreta esse argumento como chave para compreender a universalidade da salvação e a primazia da graça divina sobre qualquer mérito humano. Narra 2. A fé de Abraão precede a circuncisão.
Crisóstomo sublinha que o texto é claro. Abraão foi considerado justo quando acreditou e não quando praticou um rito ou observou uma lei. Open quote. Abraão foi justificado antes da circuncisão para que, em sua pessoa, fosse estabelecida a raiz da justificação pela fé. Homilia Tate, sobre RN 4:3. Close quote. A circuncisão, portanto, não é a causa da justiça, mas seu sinal posterior, um selo que confirma aquilo que Deus já operara no coração de Abraão. Essa ordem é intencional e pedagógica. Primeiro a fé, depois o sinal. Conclusão teológica. Não é o rito que produz a fé, é a fé que dá sentido ao rito. A 3. A universalidade da promessa. Crisóstomo observa que Paulo amplia a figura de Abraão. Ele é pai não apenas dos judeus, mas também dos que creem dentre as nações. Open quote. Paulo mostra que o direito à herança não veio pela lei, mas pela justiça da fé, a fim de que todos participem do dom, não apenas os da circuncisão. Homilia Tate, sobre RM 4:11. Close quote. Assim, o que define o povo de Deus não é mais distinção étnica ou ritual, mas a disposição interior da fé. Isso significa, o cristianismo não é uma religião tribal ou nacional. A promessa de Deus é oferecida universalmente. A fé é o novo vínculo de família espiritual. 4. A fé contra a esperança humana. Crisóstomo dedica atenção especial ao versículo 18. Open quote. Ele acreditou contra toda a esperança. Close quote. Para ele, o ponto decisivo da fé de Abraão é que ela não se apoia em possibilidades humanas, não depende de sinais visíveis, funda-se somente na fidelidade de Deus. Open quote. A verdadeira fé se revela quando nada visível sustenta a esperança. Homilia Tate. Close quote. Abraão não ignora a realidade, corpo já amortecido, seio estéril de Sara, mas escolhe confiar em Deus mesmo assim. A relação entre a fé e a glória de Deus. Para Crisóstomo, crer desse modo é um ato de adoração. Open quote. Ao não duvidar, Abraão deu glória a Deus, reconhecendo seu poder sobre todas as coisas. Sobre 4:20. Close quote. Isto é essencial. A fé não é apenas assentimento intelectual. A fé é reconhecimento da soberania divina. A fé glorifica a Deus porque afirma, Ele é fiel e poderoso. 6. Aplicação cristológica, 24-25. Crisóstomo destaca que Paulo conclui o argumento aplicando-o a nós. Assim como Abraão foi justificado pela fé, também nós somos justificados pela fé, no Deus que ressuscitou Jesus. A ressurreição é o núcleo. Ela confirma que Deus é fiel à promessa. Ela revela que o poder divino é maior que a morte. Ela marca o início da nova criação. Open quote. Não foi apenas por Abraão que está escrito foi-lhe imputado, mas também por nós, os que cremos. Homilia Tate, sobre RM 4:24. Close quote. Síntese final para o seu projeto tema Ensino segundo São João Crisóstomo, então, Ordem da Salvação. Fé, depois sinal obra visível. Natureza da circuncisão, selo da justiça já recebida pela fé. Identidade do povo de Deus definida pela fé, não por etnia ou rito. Modelo da fé, Abraão. Crer quando toda a esperança humana falha. Aplicação cristã, justificação pela fé no Deus que ressuscitou Jesus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.